muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Primeiramente, vocês já me conhecem, Thiago Trindade, cara de pau, sem vergonha, já estou aqui direto. Vocês conhecem Richard, que está aqui com a gente direto, dando suas opiniões embasadas. Inclusive, essa semana teve Série D, assistam, pelo amor de Deus, começou o playoff. Mas hoje nós temos um convidado especial, um convidado internacional. Nós estamos aqui com Miguel Moraes. Miguel, eu vou te pedir um negócio aqui, a gente sempre pede. Eu quero que você chegue aqui, fale pra gente quem você é, o que você faz, onde você mora, que isso aí vai ser interessante para muita gente, até porque é um clube que tem muita torcida, né, aqui no Brasil. E a gente sempre tem uma coisa aqui, eu quero que você nos fale um ídolo e um jogador que você odeia, que é o nosso foco inicial nas entrevistas. Tá certo. Bom, antes de mais nada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sou Miguel Moraes, tenho 20 anos, sou natural de São José dos Campos, São Paulo, e há 1 ano e 4 meses eu vivo em Barcelona, na província de Barcelona, a 70 quilômetros da capital, na cidade chamada Vic. E um jogador que eu odeio, eu acredito que é o Valdívia, nunca gostei dele, por ser rival e tudo isso. E qual foi a outra pergunta mesmo? O ídolo. E um ídolo que eu tenho, assim, que eu levo de paixão, eu acredito que, tenho certeza, que é o Ronaldo, né, cara? O Ronaldo, acho que o Emerson Sheik também faz parte da... É que eu, com meus 9, 10 anos, comecei a assistir futebol, assim, assiduamente. Então, o Ronaldo e o Emerson Sheik foram os que mais me marcaram, sabe? Então, o nosso espectador já pegou o perfil de que o homem é corintiano. Se você não gosta do Corinthians, boa sorte, morde as costas, segura o nosso convidado. Se gosta, ele vai gostar muito de você. Mas vamos seguindo. Como você mora próximo de Barcelona, obviamente, bombardeado de notícias, especialmente do Barcelona. E existe um pequeno ponto focal no Barcelona que está sendo notícia toda hora, e essa semana teve uma notícia especial, né? Neymar falou que renova com o PSG se Messi for para lá. E aí eu quero saber como é que a imprensa espanhola falou sobre isso, especialmente a imprensa catalã. É porque o Barcelona é a cara da Catalunha. O que dá para dizer sobre isso é duas declarações que foram bem importantes. Claro que a declaração do Neymar repercutiu muito aqui, as televisões da Catalunha falaram muito sobre isso, tanto da Catalunha como da Espanha em geral. E o que a gente pode destacar é a declaração dos candidatos à presidência do Barcelona, que é o Joan Laporta, que foi um ex-presidente do Barcelona, responsável pela contratação do Ronaldinho Gaúcho, na época que ele veio para o Barcelona, na época do Rijkaard, ele foi responsável também pela ascensão do Guardiola, a equipe principal. E o candidato Joan Laporta, ele deu a seguinte declaração, né? Ele falou que ele tem uma amizade com o Messi, ele conversou com o Messi, não falou de renovação nem nada disso, mas ele disse que segundo palavras dele, ele tem a convicção de que se o Messi decidir continuar no Barcelona, ele vai ter que aceitar uma redução salarial substancial, porque o Barcelona passa por uma grave crise financeira, deixando de arrecadar mais ou menos 1 milhão de euros por dia, contando com todo o complexo que o Barcelona tem, museu, as lojas, não só bilheteria, claro. E também a declaração do outro candidato, que é o Carles Tusquets, e ele diz que economicamente, na opinião dele, o Messi já deveria ser vendido. Falando num pensamento assim mais voltado para o lado econômico da equipe, na última janela do verão, ele disse que se ele fosse o presidente, ele já teria aceitado uma proposta pelo Messi. Porque, claro, o Barcelona, imagina 100 milhões de euros a mais nos cofres do Barcelona ia fazer uma grande diferença num momento como esse, que o time não tem dinheiro nem para contratar um zagueiro e está tendo que buscar jogador gratuito no mercado. Muito bem. Então agora eu passo para o nosso colega Richard para ele fazer a primeira pergunta dele. Vamos lá, voltando mais para a parte Barcelona, né? Eu gostaria de entender, assim, primeiro, a sua formação em jornalismo, né, o Miguel? Exatamente. Sou estudante de jornalismo, estou aqui estudando jornalismo, vendo que
que vai ser da profissão. Então aí na busca. É uma profissão, tanto eu quanto o Thiago não fomos formados na área, mas gostamos muito da área, né? Tanto que temos o projeto do Infelizmente FC, mas assim, mais voltado até para Barcelona. Hoje, você falou na questão financeira do Barcelona, e acho que isso é importante até a gente contextualizar. A gente teve a pandemia, tudo, e você que cobre o clube, qual foi o tanto que a pandemia impactou para os cofres do Barcelona, e hoje realmente o Barcelona é um clube que tem muito, a gente vê que realmente tem, mas qual o percentual, digamos assim, que o Barcelona tem hoje de capital financeiro menor do que tinha antigamente, por exemplo? O Barcelona hoje, como a pandemia, digamos assim, impactou diretamente os cofres do Barcelona? A gente pode ter uma ideia com relação a isso já logo quando o Barcelona propôs a redução salarial para os jogadores, né, cara? Que, como eu falei aqui, o Barcelona está deixando de ganhar quase 1 milhão de euros por dia. Isso são 365 milhões de euros por ano. E imagina você perder 360, uma parte substancial do seu orçamento mensal ou do anual. E claro, para o Barcelona isso aí é uma coisa que não terá condições de pagar os jogadores da maneira que está. Por isso que a redução salarial que foi proposta, ela de princípio foi vista com maus olhos pelos jogadores, a princípio também foi temporária e depois chegou-se a uma conclusão que seria permanente. Porém, e o que eu acabo de falar, que os dois candidatos à presidência, eles concordam que o Messi, para continuar no Barcelona, vai precisar de uma redução salarial substancial, né, cara? E com relação a impacto financeiro, é isso. O Barcelona, na última janela, fez contratações pontuais. Pode-se dizer que a contratação de maior impacto foi o Pjanic, mas veio de uma troca com a Juventus. E o jogador mais caro que foi comprado foi o Dest, Serginho Dest. E foi um jogador também que tem se destacado, mas é o que eu acabo de dizer, que a próxima janela está chegando e o Barcelona está buscando jogadores gratuitos. Claro que por ser uma grande equipe, as outras equipes acabam pedindo um pouco mais de dinheiro para poder transferir, para poder fazer negociação dos jogadores. Mas mesmo assim o Barcelona não está tendo condições de aportar isso. Então eu creio que em parâmetros assim, coisa de 40% o Barcelona perdeu, e isso, falando de padrões para Barcelona, é muita coisa, né, cara? Muito bem. O nosso público talvez não veja, mas nós tivemos o ingresso agora do colega Matheus. Como ele acabou de chegar, ele já vai chegar fazendo pergunta. Matheus, abre o microfone aí e traga aí sua primeira pergunta. Fala, galera. Demoremos, mas cheguei. Não, eu gostaria de voltar naquele tema das cotas de TV, que eu acho interessante a gente explorar um pouco, né, com o Miguel. Talvez traçar um paralelo e o que é que o futebol brasileiro, os clubes brasileiros de uma maneira geral, podem esperar entre acertos e erros, caso a coisa realmente siga por esse caminho também aqui. Você entendeu a pergunta, Miguel? Ou quer que ele... Sim, não, entendi. Ele quer falar um pouco sobre a cota televisiva da La Liga. O que a gente pode se dizer sobre isso é que a La Liga, anualmente, ela transfere, por cota televisiva, um acordo que ela tem com a Movistar, que é a antiga Telefônica, que mudou de nome, hoje em dia se chama Movistar. Mais ou menos, que, claro, aqui a La Liga somente é transmitida por pay-per-view, e quem tem a Movistar, a Telefônica, pode assistir. E a La Liga transfere, como posso dizer, divide com as equipes da primeira divisão mais ou menos um pouco mais de 1 bilhão de euros. Mas, porém, as equipes com maior capacidade, como Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid, eles ficam mais ou menos com 150 milhões de euros cada um. Então, é uma divisão bastante desigual, mas claro, porque cada time tem uma audiência maior, essas três equipes têm uma audiência gigantesca comparado com as outras equipes,
Então, as equipes do topo ganham 150 milhões, as equipes medianas vão ganhar seus 90, 100 milhões, e as equipes mais baixas vão ganhar 50 milhões de euros. Muito bem. Agora eu vou trazer aqui um pequeno tema, que é um jogador que veio com muita polêmica para o Barcelona. Bright White. Você já sabe mais ou menos o que eu quero saber. Eu quero que você traga aqui uma avaliação do que ele está jogando, do que ele jogou na temporada passada, né? Porque ele chegou para a temporada passada, o Barcelona estava sem centroavante, Suárez contundido, não tinha ninguém para jogar. A La Liga liberou uma contratação de emergência, também depois eu acho que foi uma liberação dessa para o Celta, que é para eles contratarem um goleiro, eles contrataram o Nolita, um outro caso completamente à parte, que é um negócio um pouquinho esquisito, mas eu quero que você fale sobre o Bright White no Barcelona, qual é a impressão dele jogando e o peso, assim, se o peso da contratação dele, de ter vindo como um centroavante tampão, se quando ele joga mal, tem um peso mais forte, ou quando ele joga bem, se é exaltado, como é que funciona isso com o atleta dinamarquês? Com relação ao Bright White, na temporada passada, como ele chegou para ser o reserva imediato do Luis Suárez, as pretensões para ele, as pretensões com ele eram muito baixas, e o futebol que ele apresentou foi igualmente as pretensões que todos tínhamos, que eram baixas. E depois que agora que o Suárez saiu, a responsabilidade, claro, que aumentou, e como as pessoas não esperam muito dele, ele tem surpreendido. Tem surpreendido porque nas últimas partidas tem jogado bem, tem marcado gols. Inclusive na Liga dos Campeões também chegou a marcar. E é aquele negócio, né, cara? Não tem cão, caça com gato. E o Barcelona não tem outro centroavante de ofício. E o que eles precisam, e o que eles precisam, eles não têm, que é um jogador de ofício assim. E o que como não tem o cão, caça com o gato, que no caso é o Bright White, que tá fazendo o tampão. Mas com a junção dos jogadores do Barcelona que têm jogado bem também, como o próprio Dembélé e o Griezmann, que têm mostrado um pouco mais de futebol nesses últimos jogos, o Bright White também, consequentemente, tem se destacado, né, cara? Mas é aquele negócio, como é um jogador que as pretensões são baixas, quando ele acaba fazendo um gol, surpreende a todos. Mas não é um jogador que nem o Luis Suárez, por exemplo, que da vida, que chegaria e se deixa de marcar gol em um jogo, todo mundo ia criticar. Não é o mesmo que acontece com o Bright White, porque as pessoas não esperam muito dele, né? Essa que é a grande verdade. Verdade verdadeira. Richard Balu. Inclusive, acho que é um adendo referente a uma pergunta, já para contextualizar uma pergunta, né? Esses dias eu vi até uma postagem, acho que numa dessas páginas do Instagram, que há 10 anos atrás, o ataque do Barcelona, as opções de ataque do Barcelona eram Thierry Henry, Davi Villa, acho que o 9 do Eto'o, o 9 do Barcelona era o Eto'o. E hoje em dia o 9 do Barcelona é o Bright White, né? A gente vê uma decadência clara do clube ao longo dos últimos anos. O Barcelona que já foi uma referência. Eu me arrisco a dizer, eu acho que o Barcelona hoje não é, mas já foi aquele clube assim que os jogadores na Europa inteira sonhavam jogar. E hoje não é tanto isso assim, não. Acho que hoje um jogador que se destaca, por exemplo, num clube da Premier League, ele vai pensar 2 vezes antes de ir para um Barcelona, por exemplo. Coisa que não acontecia até um tempo atrás. A minha pergunta é o seguinte, na sua opinião, Miguel, quando começou essa decadência do Barcelona? Tu acha que começou na era Bartomeu? Ou tu acha que isso veio um pouco antes? Veio um processo, digamos assim, de apodrecimento do clube ao longo dos anos? O que tu pensa, assim? Cara, título esconde muita coisa, né? No Brasil a gente tem exemplo disso no Cruzeiro, no próprio Corinthians. E título esconde muita coisa, mas a gestão do Bartomeu ela foi desastrosa no seguinte sentido, que foram contratações com valores exorbitantes e com resultado muito abaixo, 150 milhões de euros no Coutinho, 100 milhões de euros no Dembélé, 100 milhões no Griezmann, e o resultado que esses jogadores trouxeram foi muito abaixo, um resultado realmente pífio, né? Pífio. O padrão esperado que a gente espera do Barcelona, o que esses jogadores apresentaram foi realmente foi realmente uma vergonha, né, cara?
Porque, claro, a gente quando pensa em Barcelona, a gente espera o quê? Disputar título, final de Liga dos Campeões, campeão da La Liga, campeão da Copa do Rei. E ultimamente isso não acontece justamente por isso, né, cara? Porque esses jogadores que eles trouxeram, que eram jogadores para chamar responsabilidade, não se destacaram, né, cara? Não se destacaram. E eu acho que isso conta muito, né, cara? Conta muito para a situação atual. Outro ponto, a situação financeira atual do Barcelona. Outro ponto também que afeta a situação financeira do Barcelona, na minha opinião, como quem tá vendo de fora, é o quê? É que o Barcelona, por medo de acontecer com seus jogadores o mesmo que aconteceu com o Neymar, colocou multas rescisórias estratosférica para os jogadores, sabe? Pensa, o Sérgio Roberto, por exemplo, 400 milhões de euros de multa, sabe? Que é uma coisa absurda, né, cara? E isso faz com que as outras equipes não se interessem pelos jogadores do Barcelona, né, cara? Então você pensa, o Barcelona poderia ter vendido um jogador que é mediano para bom, que poderia ser vendido por um valor bacana para poder contratar um outro jogador promissor que vai chamar responsabilidade e tudo isso. Não tem essa possibilidade justamente por isso. E os salários dos jogadores com a multa rescisória no topo, o salário também fica no topo, né, cara? Então é uma consequência, é uma bola de neve que vai surgindo, né, cara? Não, isso sem contar, eu acho, na questão, até analisando, até uma análise de fora, sem contar que o elenco do Barcelona, eu acho que a gestão Bartomeu, pelo menos, hoje o Barcelona é um clube que precisa claramente de renovação do elenco em si. Exatamente. A gente vê, por exemplo, o Barcelona fazendo uma troca, mas ele não rendeu. Mas é uma troca totalmente sem sentido na última janela, que a gente vê o Arthur sendo trocado pelo Pjanic. Trocar um jogador de 24 anos por trocar um jogador de 32. Não, e o Pjanic é banco. E o Pjanic tá contando no banco. E já era um jogador que vinha em decadência na própria Juventus. Entendeu? A gente teve investimento nos últimos anos, o próprio Vidal, que chegou já com uma idade avançada. A gente tem alguns jogadores que não. Algumas posições do Barcelona que não há na renovação, por exemplo, o Jordi Alba. O Jordi Alba tá com 33 anos. E não existe nenhuma renovação ali para a posição. O Barcelona trouxe o Semedo, que não deu resultado nenhum, que já foi para a Premier League de novo. Já foi para a Premier League, já foi mandado para a Premier League. E isso mostra como o despreparo. Não sei se é nem despreparo a palavra, mas a incompetência, né, cara? A incompetência de quem tá dirigindo um dos principais clubes da Europa, né, cara? Eu acho que o Barcelona, e principalmente, acho que o Barcelona fez investimentos errados ao longo dos anos, né? O Semedo é um exemplo bem claro disso, né? Sempre foi um jogador que claramente não tinha nível para atuar no Barcelona. A gente teve o André Gomes, que passou pelo Barcelona também na gestão, que veio por uma nota na época e não rendeu. Até hoje no Everton ele não rende. Então acho que isso reflete muito, né? Talvez você deu o exemplo do Cruzeiro, mas isso é um exemplo para qualquer clube. Se até um Barcelona se fizer cagada, digamos assim, estruturais, financeiras, de investimento. Faz loucura, né, cara? Faz loucura de investimento e o resultado esperado não acontece, e aí fica com prejuízo, né? Aí abraça o prejuízo. E é o que tem acontecido com o Barcelona, cara. Ainda mais agora, né, com a pandemia, né? Que a receita do clube caiu vertiginosamente. Então, você vê que o resultado sempre vai ser esse, né, cara? Crise, o time jogando mal, e o que reflete na política do clube, na gestão do clube, isso reflete dentro de campo, né? Isso é fato. Inclusive, já emendando uma pergunta, e a gente vê... O Barcelona sempre teve uma das canteiras mais famosas do mundo, né? La Masia, né? Talvez tenha um pouco de hype, para falar bem a verdade, mas é uma canteira famosa, né? Principalmente da Europa, do mundo. Eu te pergunto, Miguel, tu que acompanha o clube, existe algum jogador muito promissor que esteja para despontar no Barcelona, que você acredite que possa realmente vir a se tornar um jogador world class, né? Claro. Vindo das categorias de base do Barcelona? Nós temos alguns exemplos que já estão jogando. Claro, o maior exemplo deles é o Ansu Fati, né, que está lesionado, mas veio da La Masia e espetacular, jogando muito, isso é verdade mesmo, estava jogando bem. Outro jogador também que tem entrado como titular, tem tido seu espaço, é o Pedri,
meio-campista, que está jogando bem também, jogador de qualidade. Algumas pessoas aqui falam que é o novo Iniesta. Claro, sempre tem aquela pressão, que todo mundo fala, é o novo Iniesta, o novo Xavi, sempre tem. Mas também é um jogador que vem despontando bem, vem tendo seu espaço. E a última surpresa que veio para substituir a lesão do Piquet, né, que o Piquet também está lesionado, é o zagueiro, o Oscar Mingueza, que é uma revelação, que está jogando muito bem, joga zagueiro titular, já conquistou seu espaço, que claro, o Piquet está fora, então ele vem como titular, e o Lenglet também está fora, né? E ele vem como titular e tá jogando muito bem, cara, tá fazendo seu papel, os últimos jogos que eu assisti do Barcelona tem jogado bem. Eu acredito que esses três, claro, o Ansu Fati é a estrela, a grande estrela, mas eu acredito que o Pedri promete muito, e esse zagueiro também, o Oscar Mingueza, promete bastante. Beleza. Thiago, quer fazer algum comentário adicional? Vou puxar agora, Matheus. Vem, Matheus, aproveita, acorda aí, vá. Não sei se o Matheus tá on, acho que ele tava com alguns problemas de internet, mas só complementando a questão ali das promessas, o Ansu Fati realmente parece ser um jogador extremamente promissor, tanto que o Barcelona teve uma proposta até do United na última janela, né? O United naquela loucura, tentava as pontas ali, tentou o Sancho de tudo quanto é jeito, né? Verdade. E daí, no fim, acabou fazendo uma proposta para o Ansu Fati, o Barcelona segurou. O Pedri parece ser um bom jogador, realmente. Mas o Barcelona, isso até eu vi, me causou espanto. Um jogador que eu gostei muito na temporada passada que eu vi do Barcelona e que não vem sendo aproveitado, e acho que até não vai ser aproveitado pelo Ronald Koeman, é o Riqui Puig, né? O meio Puig, não sei se se pronuncia. Se pronuncia assim, parece um jogador muito bom, né? Excelente jogador também. Nos primeiros jogos da temporada teve um pouquinho de espaço, o Ronald Koeman deixou ele, mas depois ele deixou bem claro que não ia utilizar. Eu acredito também mais pela chegada do Pjanic também. Então o Riqui Puig acaba que não ia ter muito espaço, sabe? Então eu acredito que ele quis deixar ele no Barcelona B, que sabe, porque vai ter mais rodagem. E claro, depois, mas eu acredito que o Barcelona tem intenção de utilizá-lo no futuro. Eu acredito bastante nisso, porque é um jogador de extrema qualidade também. E já, o Thiago quer fazer alguma pergunta, Thiago? Quero, mas não exatamente sobre o Barcelona. Vou perguntar por que a Catalunha é só Barcelona. Até ano passado tinha o Espanhol na primeira divisão, então eu quero saber como é a cobertura desses outros clubes da região. A gente sabe, né? É uma máquina global, obviamente, vai atrair mais mídia, mas como é a cobertura desses times menores? Os clubes menores, cara, que para nós que vemos de fora são menores, na verdade são clubes bastante expressivos, né, cara? Você vê o próprio Girona, o próprio Espanhol também, o Ginástica de Tarragona, sabe? São equipes que têm a sua torcida, na cidade, mas é uma coisa bastante da cidade, municipal, sabe? Regional. E, claro, o futebol. Tudo isso, claro, influencia também por conta de investimento, né, cara? O investimento desses clubes são infinitamente menores que o do Barcelona. Então, por isso que quando você cai para a segunda divisão, se você não tiver um investimento para subir, dificilmente você vai subir. E se você não sobe no primeiro ano, para você subir depois é muito mais difícil, né, cara? Porque os investimentos vão diminuindo cada vez mais, né? Mas são equipes de tradição, cara. São equipes de tradição que têm a sua história. O próprio Espanhol tem a sua rivalidade com o Barcelona. O Girona também já teve seus relampejos na primeira divisão, suas boas atuações. O Ginástica também de Tarragona, que também já esteve na primeira divisão. São equipes regionais, mas que também têm a sua expressão, a sua história, que tem a sua torcida também. Gente que torce para o Espanhol odeia gente que torce para o Barcelona. É uma coisa mais regional, porque o Barcelona é um clube literalmente mundial, né, cara? É conhecido na China, da mesma forma é conhecido no Brasil, e tem torcedor na China e tem torcedor no Brasil. E aqui, essas equipes que são mais regionais, claro, os torcedores serão mais daqui, né, cara? Inclusive, só já emendando a pergunta do Thiago, há uma rivalidade intensa entre Espanhol e Barcelona, ou Miguel?
Cara, intensa não, porque o Espanhol não tem qualidade para bater de frente com o Barcelona, né, cara? Essa é a grande verdade. Mas que existe a rivalidade, que são os dois rivais regionais, que é o derby da Catalunha, é Espanhol e Barcelona. E você até falou do Girona, o Girona que faz parte do grupo Fit, né? Então Sim, é um clube que teve certa relevância, jogou campeonato a La Liga, a primeira divisão há 2 temporadas. Do ano passado até quase voltou. A gente exato. acompanhou o final ali da segunda divisão, a reta final da segunda divisão da Espanha, o Girona quase voltou, né? Mas já emendando uma outra pergunta e já perguntando sobre o Barcelona novamente. Como você avalia até agora? Primeiro, 2 perguntas em uma, na verdade. Você acha que Ronald Koeman foi uma boa escolha para o Barcelona? E como você avalia o trabalho dele até aqui? Cara, a princípio eu tava um pouco pé atrás com o Ronald Koeman, porque é um treinador que não tinha muita história, né, na carreira dele, não teve resultados expressivos, e um treinador que tá chegando agora, e aí você pensa, vai chegar agora, vai treinar uma equipe grande, mas só que o Barcelona tem essa tradição, né, cara, de sempre estar trazendo ex-jogadores. E foi um cara que chegou e, como a gente pode dizer, colocou o pau na mesa, né, cara? Chegou dentro do vestiário e falou que quem manda sou eu, o Suárez vai embora, não conto com ele. E brigou com o Messi, sabe? E eu acho que era isso que o Barcelona precisava, cara. Eu acredito, por mais que possa ser o treinador não seja o ideal, mas foi um treinador com pulso firme e que teve coragem de chegar e falar que precisava e fazer o que precisava, porque o vestiário do Barcelona tava rachado, né, cara? Era o grupo do Piqué, com o grupo do Messi, e ele chegou e tentou colocar ordem na casa, né, cara? E com a crise econômica e tudo isso, o Barcelona até que tá apresentando um bom futebol, cara. Na medida do possível, né? Se assim podemos dizer. É que a gente, quando a gente fala de Barcelona, a gente espera muita coisa, né? A gente espera título, a gente espera brigar pelo topo, e a gente tem que levar em consideração que a fase do Barcelona, financeiramente, principalmente, é horrível, cara. É horrível. E é aquele negócio, tá tirando leite de pedra, cara. Tá tirando leite de pedra. Aqui, Muito não, bem. Deixa eu aproveitar aqui agora. Falamos de Barcelona, falamos de rivalidade regional, vamos falar da rivalidade mundial. Qual o peso do Barcelona e Real Madrid na região da Catalunha? Cara, aqui Barcelona e Real Madrid, como em Madrid também, aqui para, aqui para. Aqui os bares ficam lotados, as pessoas ficam até tarde da noite. Claro que agora a gente está com um toque de recolher, né? Que não se pode sair para a rua depois das 10 horas da noite. Mas quando tem bar em Madrid aqui para tudo, cara. Aqui para tudo, os restaurantes ficam lotados, as mesas lotadas, as pessoas gritando. É uma rivalidade tremenda, cara, tremenda. E se você tá aqui na Catalunha, chega, vai como tá com a camisa do Real Madrid, as pessoas te olham feio. É assim mesmo, cara, é assim mesmo. E, já emendando aí a questão da torcida, né? Existe algum protocolo hoje na Espanha como um todo de volta do público, cara, como a gente tá vendo na Inglaterra acontecer agora? Cara, isso vai muito com relação à situação do coronavírus na região, né? Porque o governo da Espanha, ele deu autorização para as comunidades autônomas, que são os governos de estado, como, entre aspas, né? Para eles gestionarem da maneira que acharem melhor as medidas de controle à pandemia. E aqui na Catalunha, o que está acontecendo é toque de recolher às 10 da noite até às 6 da manhã do outro dia, e um confinamento perimetral que começa nas 6 da manhã da sexta-feira, desculpa, às 6 da tarde da sexta-feira até às 6 da manhã da segunda-feira, que ninguém pode sair dos seus municípios. Então, enquanto isso não for mudado, e acabam de anunciar, antes a gente pensava que isso ia acabar esse próximo dia 7 de dezembro, mas o governo já, pelos números que não baixaram e voltaram a subir um pouquinho, o governo anunciou mais 15 dias. Ou seja, então, enquanto houver esse toque de recolher e houver esse fechamento municipal,
dificilmente vai ter público, ainda que seja igual na Inglaterra, que o Arsenal colocou um pouco de público também no último jogo, ainda que seja dessa maneira, eu acredito que seria mais para janeiro, fevereiro do ano que vem. Estão me ouvindo aí? Tranquilo, não? Estamos ouvindo, pode chegar, meu pai. Deixa eu passar essa informação aqui. Para quem não está lembrado, na Inglaterra, algumas cidades, incluindo Londres, liberaram um pequeno público, acho que são 2.000 pessoas. Então, por isso que teve público no 4.000, né? Por isso que teve público em Arsenal e Rapid de Viena. Não tá que nem a Rússia, né? Que eu tava assistindo o jogo da Champions e o estádio cheio. Mas, Matheus, vai lá, mata aí no peito e vamos finalizar também a entrevista depois. E a Premier League também retomou já nesse final de semana, né? Alguns jogos já nesse final de semana, determinadas regiões da Inglaterra já podendo receber público. Então, até um pouco na linha daquela última pergunta do Thiago ainda a respeito do acompanhamento geral aí na região da Catalunha, eu queria novamente puxar para o nosso quintal aqui. Qual que é a importância, talvez a gente esteve até abordando recentemente com a chegada do Domenech aqui, se de fato isso influenciou em relação à cobertura do futebol brasileiro da imprensa local, por parte da imprensa catalã. E queria que você trouxesse também, para finalizar aí, o episódio da sua visita ao Camp Nou, que também é bastante legal da gente trazer. Joia. O que dá para dizer sobre o Domenech, cara, sobre a cobertura aqui, que as pessoas conhecem o básico, né, do futebol brasileiro, conhece o nome, algumas pessoas conhecem, quem mais é ligado, quem mais é conectado, ligado ao futebol, conhece o nome dos times, Santos, São Paulo, os mais tradicionais, claro, que também tem tradição também internacionalmente, né, e, claro, com o Domenech, a cobertura aqui nos jornais aqui foi passada, que um técnico catalão virou técnico uma pessoa catalana virou técnico do Flamengo, a sua chegada, a sua demissão, foi noticiado aqui pelos jornais, mas uma cobertura sobre como estava o resultado, como que tá na Libertadores, resultado de Libertadores, isso aí não acontece, cara. Não houve, por exemplo, o que aconteceu em Portugal, né, com o Jorge Jesus, que a imprensa portuguesa deu ampla cobertura e deu até espaço pro Flamengo que não tinha, né? Mas aqui também tem que levar em consideração que o Jorge Jesus, ele tinha sido campeão 5 vezes com o Benfica, né, cara? E o Domenech, ele era auxiliar do Guardiola, né? Então, se o Guardiola tivesse vindo pro Brasil treinar a seleção brasileira, treinar o Flamengo, seria uma cobertura monstruosa, isso eu tenho certeza. E, inclusive, até a questão do Domenech, até para encerrar, assim, eu lembro que na época a gente falou, era um treinador bem desconhecido, até do público brasileiro, totalmente desconhecido do público brasileiro, a verdade é essa. Mas na Espanha, cara, ele era bem conhecido, assim, fora o auxiliar do Guardiola, obviamente. Não. Tanto que, só para vocês terem uma ideia, eu tenho meu sogro, que é barcelonista fanático, e quando eu cheguei para ele, eu falei assim, o Flamengo contratou um técnico catalão. Ele falou, qual o nome? Domenech Torrent. E então ele falou, não conheço. Eu mostrei a foto para ele, auxiliar do Guardiola, 10 anos no Barcelona, que ficou no Barcelona com o Guardiola também, depois Manchester City, depois Bayern de Munique, Manchester City. Não conheço. Era uma pessoa, era um nome desconhecido, né, cara? Ele carrega muito o sobrenome do Guardiola, né, cara? Ele leva nas costas o Guardiola junto com ele, né? Onde que ele for, ele vai ser o eterno auxiliar do Guardiola, né? Aqui da nossa parte, a recepção da mídia brasileira foi excelente. Encheram a bola do cara, que o Flamengo tinha realmente acertado, que era um tiro sem erro, mas enfim. E a historinha lá do Camp Nou, no dia do Camp Nou, como é que foi? Cara, que no Brasil ultimamente tem acontecido isso, né? Que é essa, como eu posso dizer, essa tara, essa coisa aí por técnico gringo, né, cara? Por técnico estrangeiro, né? Isso tem acontecido muito no Brasil, mas o que pode se dizer, claro, que a gente sempre tem que estar aberto para novos aprendizado, para novas experiências, isso é óbvio. Mas que também tem muito técnico europeu que é horrível, cara, que é horrível. Por exemplo, o próprio Eduardo Cudê, que saiu do Internacional tá uma bosta, e o Celta de Vigo, que estava em 18º, agora já tá em 9º, entendeu?
Então vai muito disso também, né, cara? Vai muito disso. Não é questão de ser gringo, de ser brasileiro, de ser português, de ser catalão, de ser bom profissional, né, cara? Saber o que tá fazendo e saber como fazer, né? E a repercussão dos técnicos argentinos aí também já é muito boa, né? Já são sim. muito mais consolidados. Não, claro. Os técnicos argentinos aqui têm história, né, cara? Você vê o Bielsa, o próprio Kudê, que tá chegando agora, tá fazendo seu nome. São treinadores que... O Tata Martino, ainda que alguns não tiveram sucesso, são treinadores... Esse é um mercado de treinadores que aqui já tem mais espaço, mas isso também vai muito por conta da língua, né, cara? O idioma, que é o mesmo idioma falado. Então, tudo isso é levado em consideração também, né, cara? Não, e falando... Não, falando, é que você pediu para mim falar sobre a visita no Camp Nou, cara, eu fui no... Sabe que nosso amigo Richard aí, quando se fala de Camp Nou, não tem boas lembranças não, mas mesmo assim eu vou trazer esse tema que é legal. Não é que eu não tenha boas lembranças, agora só corrigir eu sempre falo, um time que vai enfrentar o Barcelona, do Messi, do Neymar, no Camp Nou, sendo treinado pelo Claudinei Oliveira, tem mais é que se fuder, né? Então vamos contextualizar a questão, né? E falando desse fatídico dia do Santos, quando eu fui no Camp Nou, foi justamente no mesmo torneio, né? O Joan Gamper, que é um torneio amistoso, e Joan Gamper é o nome de um ex-presidente do Barcelona, né? Homenagem a ele. E então eu fui no Gamper de 2019, foi o jogo Arsenal e Barcelona. O jogo foi 2-1 pro Barcelona. Claro, todo mundo vai no Camp Nou com a expectativa de ver o Messi acabou não jogando, foi poupado. Mas foi um jogo espetacular, cara. O Aubameyang fez um golaço, depois teve um gol contra do Arsenal e no finalzinho do jogo, que todo mundo pensava que já ia para os pênaltis, o Luis Suárez recebeu a bola no alto, meteu o voleio e fez o gol. Foi uma experiência realmente única, cara. Infelizmente o Arsenal. It's Arsenal. Deixa eu fechar aqui, Miguel. Você falou um pouquinho como foi a recepção para Domenech, mas tem aí, eu sei que vocês têm a opção de como assistir o jogo daqui do Brasil. Existe o pay-per-view, correto? Exato. Aqui, para você poder assistir os jogos do Campeonato Brasileiro, você tem que ir ou pelos links alternativos, ou você vai pelo próprio pay-per-view, que é o Premier Play, né, cara? E aí teve a última promoção da Black Friday, né, que eles fizeram mais barato. Aqui foi para 9 euros, 10 euros, né, 9,99. Mas o preço normal aqui é 21 euros, que em números brasileiros ia dar 130 reais, mais ou menos, né? Foi parecido aqui. Teve essa mesma promoção que saiu de 80 para 50 reais. Uma pegada dessa. Exato, aqui foi de 20 para 10. Coisa ruim. Mas é isso aí. Então, galera, é isso. Richard e Matheus, muito obrigado pela ajuda. Miguel, você quer deixar uma rede social para quem quiser te seguir, conhecer, entender um pouquinho e acompanhar o Barcelona, né? Cara, quem quiser aí, só buscar lá no Instagram, _MGL_M, _MGL_M, e quiser trocar uma ideia, falar de futebol, sempre bom, a gente que gosta de futebol, sempre bom trocar umas ideias, e tamo aí, cara, tamo aí, quando vocês precisarem de novo também, quiser falar de futebol brasileiro, futebol espanhol, uma bomba, futebol europeu, tamo aí, sempre à disposição. Beleza, exatamente. Então, obrigado, Miguel. Deixa eu dizer aqui, eu acabei de seguir, o homem ainda bota o arroba da mulher na descrição, correto? Correto. Exatamente. Richard e Matheus, muito obrigado pela ajuda. Miguel, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que tem um fuso horário aí, mas ficou muito boa a entrevista, muito obrigado. E a você que nos acompanha, lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala, galera, passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter,
ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.